gente conversou de manhã sobre como pensar, né, a lógica aqui que a gente tem visto da alienação e da separação, contando com o fato de que é numa dialética que a gente pensa, a gente pegou um pouco das situações lá no seminário 11 para a gente se lembrar de algumas coisas, e o fato de que a gente precisa ouvir tudo isso na experiência clínica a partir da origem do sujeito, dos significantes no campo do outro, mas pensando na dialética entre eles, do desejo, a gente releu lá no seminário 11, né? Aqueles porquês que a criança faz, quando o Lacan vai falar para a gente que é na iância, que é no buraco, que são nas lacunas do discurso do outro, que o sujeito consegue se localizar e localizar o seu próprio desejo. Então, quando a gente pensa um pouquinho nisso, a gente entende alienação e separação melhor. O que eu quero pegar aqui de noite? Qual é a ideia, né? É que quando a gente pensa na alienação e na separação, como constituintes do sujeito, né, são duas operações para que a gente possa pensar o sujeito. Então, aqui, né, é a constituição do sujeito. Tem algumas frases importantes que a gente pega aqui com Lacan, como, por exemplo, que o sujeito ele depende do significante, que tudo começa na estrutura significante, que no início era o verbo. O Lacan vai dando para a gente frases, né, conceitos, em várias citações, mostrando para a gente que para a gente entender a relação do sujeito com o outro, a gente precisa entender o significante. E aí, o que a gente precisa pensar, e que eu achei interessante da gente trazer, da gente pensar junto, que é o fato de que quando a gente fala de alienação e separação, isso em si mesmo, né, assim, essas duas operações, elas são a característica, elas existem porque a relação sujeito e outro se dá a partir de uma emissão, né, a emissão em outridade. A emissão, então, como essa mistura inseparável. Então, separação não é tirar o que é do sujeito para o lado do sujeito, o que é do outro para o lado do outro. Não é se separar no sentido de eliminar o outro dessa relação dialética. Não é pegar sujeito e outro, separá-los no sentido de falar isso daqui era o desejo da minha mãe, esse daqui é o meu desejo verdadeiro. Não é da gente se libertar desse outro. E tudo isso com ainda mais cuidado a cada ano que passa, porque a cada ano que passa, o sistema liberal que fala que a gente consegue ser nós mesmos, que a gente consegue saber a nossa pura essência, que a gente consegue ser plenamente quem a gente nasceu para ser, está cada vez mais forte. E ele é contrário ao que a gente entende em psicanálise como uma coisa que movimente o desejo. É o contrário. Quanto mais a gente tenta eliminar essa ideia de uma outridade no campo do sujeito, mais angústia a gente pode visualizar na nossa clínica. Então, entender aqui o que a gente chama de emissão, entender o que para Lacan é a relação justamente de onde vem, né, esse sujeito, e para isso a gente precisa saber de onde que vem o significante. Né? Por que a gente fala em psicanálise que o significante ele tem a sua criação ex nihilo? Né? O que isso quer dizer? Por que o Lacan fala isso? E, de novo, né, gente, isso é importante por quê? Porque o sujeito vem daí, né? Então, se o sujeito ele depende do significante, né, isso que o Lacan traz para a gente,
o sujeito, ele nasce depois da primeira origem do significante, o que que é essa criação ex nihilo? E como que a gente pensa ela para pensar também a emissão de outridade. Então, a ideia é essa, né? Se o aparecimento do sujeito, se o sujeito tem essa criação ex nihilo, como que a gente pode pensar? O Alfredo Edelstein, né, aquele psicanalista argentino, ele tem aquele livrinho piquititinho dele que se chama A Origem do Sujeito. Esse nome eu sempre confundo com o nome do livro do Bruno Bonois. Os dois têm um livro sobre sujeito. Eu acho que o do Alfredo é esse mesmo. Não tem ele aqui, não. Que é a origem do sujeito, em que ele vai produzir uma teoria, né? Ele fala que é uma teoria própria, que é a do Big Bang do sujeito. Então, quando a gente fala da criação ex nihilo, o Lacan está pegando a criação ex nihilo para dizer que, tal qual a gente pensa no cristianismo, né? Da onde que vem tudo, da onde que vem a criação, a gente fala dessa criação a partir do nada, né? O que que é uma criação ex nihilo? Primeiro, a gente vai entender que a lógica criacionismo, a lógica do significante é uma lógica do criacionismo, e se é a partir do criacionismo que a gente pensa, a gente não pode confundir com um desenvolvimento, né? Não tem um desenvolvimento de significante, de sujeito. Não é alguma coisa que se desenvolve, é uma coisa que se cria, e essa criação é uma criação do nada. Criação do nada é justamente a criação ex nihilo, né? Que o Lacan traz para gente, do nada. Então, é aqui que entra a criação ex nihilo, do significante. O que isso quer dizer? Que o significante surge do nada. E aí não é surge do nada, né, no sentido de repente. De repente ele surge, porque não é de repente. É depois de um duplo corte que esse significante surge. Então, o que o Lacan vai fazer é um do nada mesmo, né? Ele vai pensar o conceito aí de nada, o conceito de vazio junto com a filosofia. E aí é o que o Alfredo Edelstein vai pegar lá na origem do sujeito para falar que é um Big Bang. A gente não se pergunta, não é porque talvez não tenha, mas a gente não se pergunta o que que vem antes do Big Bang, porque não interessa. Ali é o ponto zero. Então, a partir do momento que surge o primeiro significante, toda a história do sujeito começa. A gente não precisa se perguntar o que que veio anteriormente. Então, não é uma investigação nesse sentido, né, de ir procurando cada vez mais a plena infância do discurso para achar o que veio antes, o que veio antes, o que veio antes. Não tem essa necessidade da gente fazer essa lógica desenvolvimentista da coisa, de algo que vai passando por etapas, porque não é por aí. O significante, ele tem essa criação ex nihilo. Então, se ele surge do nada, a gente precisa pensar aqui as coisas que o Lacan fala, né? O que que ele traz para a gente lá no seminário 11 que a gente que a gente estava vendo é o fato de que essa criação do sujeito, dependente do significante, né? Vamos pegar aqui algumas falas rapidinhas que o Lacan traz para a gente pensar isso. Que o Lacan ele vai falar primeiro assim para a gente. Alienação querida. Né, que tudo surge da estrutura do significante. Essa estrutura se funda no que chamei a função do corte. Então, é esse do nada, mas não é um do nada no sentido de, por um acaso, o significante vai aparecer no surto. Não.
Tem uma função aí que é a função do corte, que é a função topológica da borda. E tudo surge da estrutura do significante. A relação do sujeito ao grande outro se engendra por inteiro num processo de iância. O que que o Lacan está chamando de iância? Aquilo que surge do nada, aquilo que é criado, né? Quase que a partir do vazio, de repente. Nesse de repente aí de a partir do vazio, tal qual um Big Bang. E aí ele vem falando aqui para gente que nessa circularidade, né, nessa relação entre o sujeito e o outro, no chamado do sujeito e do outro, o que que a gente precisa pensar? O que que ele fala, né? O que que é preciso acentuar aqui? Que o significante, produzindo-se no campo do grande outro, faz surgir o sujeito, e não é qualquer sujeito, é o sujeito de sua significação. O sujeito da significação deste primeiro significante que surgiu. Então, é aqui que a gente precisa começar a pensar.